Bom dia, senhor. Bom dia, meu anjo, tudo bem? Isso. Tudo bem, deixa eu só ver se eu consigo desabilitar esse negócio de sala de espera aqui, eu não sei ainda o que está acontecendo. Acho que tem que ser antes de começar a aula, eu esqueço de desabilitar isso. Mas enfim, vamos lá. Bom dia, senhor. Bom dia, meu anjo. Tudo bem, senhor? Tudo bem, graças a Deus, estamos aí. Bom. Deixa eu só admitir todo mundo aqui. O pessoal está chegando. A galera está chegando. Deixa eu habilitar o bate-papo aqui também. Beleza. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia. Essa é a primeira aula de vocês? Vocês já tem uma aula mais cedo ou não? É a primeira aula. Não, senhor. É a primeira. O pessoal está acordando aí, a galera está tomando café aí. Tá. O bom é poder estar de pijama, né? Mas não pode ficar deitado, né? Outro dia eu vi até um meme aí, o mal do aluno do EAD é achar que pode assistir aula deitado. Aí é dureza, né? Aí a galera que ficou jogando até tarde aí é um perigo, hein? A dica que eu dou para vocês é manter a disciplina aí de ficar sentadinho. Não precisa colocar o uniforme como eu, não, mas tenta manter o mínimo aí para não pegar no sono, né? Beleza. Deixa eu ir fazendo a chamada aqui, a gente já vai trocando uma ideia. A Ana Clara tá aí, não? Aninha não vi. Tô aqui, senhor. Aninha tá aí? Ah, desculpa, meu anjo, eu não tinha visto. Desculpa, tá? Relaxa. Aninha tá aí. Então, Bianca tá também, né? Vi a Bianca aí. Bianca tá aí. Bom dia, Bi, tudo bem? Caio não vi. Davi tá ali. Bom dia, amigo Davi, brother. Como é que você tá, irmão? Senhor. E aí, O senhor? Caio tá... Beleza. Senhor, Oi, o Caio tá sim. o Caio tá? É que ele tá, tipo, no final lá da lista, porque ele tá sem Ah, som. entendi, tá. Beleza, já nem vi. Eu vi. Porque eu vou seguindo aqui a ordem alfabética e acabo não olhando no final lá, mas beleza, já marquei aqui para ele. O, o Enzo Fredo. Eu comecei pelo B sem querer aqui hoje, né? Mas tudo bem. Enzo Fredo, não vi. Enzo Leme, não vi também. Gabriel Lange. O Lange chega depois que as coisas começaram. Gabrielinha, não vi Gabrielinha também. Então a Gabriela que está aqui é a outra, né? Aqui é a Ferrares, né? É isso mesmo? Qual Gabriela que está? Eu sou do A, senhor. Ah, tá, você é do A, então tá. Uhum. Diúnia Garrido tá ali. Bom dia, Julica. Deixa eu ver a Ingrid. Bom dia, Ingrid. Ingrid não falta nenhum. Ingrid tá invicta, hein? Parabéns, viu, Ingrid? Bom dia, senhor. Eu estou pensando até numa compensação aqui. Você, mas não vou acertar com coordenação esse pessoal que tá invicto, não falta nenhuma. Mas eu vou alinhar isso mais para frente, como que eu vou fazer. João Vitor. Tô aqui, senhor. Beleza, brother? Bom dia, irmão. Tranquilo? Beleza, bom dia. Vamos aí. Juan, brother. Juan, não vi Juan. Julica, bom dia, Julica. Bom dia, senhor. Como é que você tá, meu anjo? Tudo bem com você?
Tudo bem, sim, senhor. Com você. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Cauã não. E Cauã Richard. Não vi também. Lucão, não vi. Duditia! Oi, senhor. Bom dia, filhota. Tudo bem com você? Tudo e com você? Tudo bem. Duditia, você também nunca faltou, né, Duditia? Obrigado, pela sua companhia, sempre presente. Imagina. Eu me sinto até assim, envaidecido, feliz, né? De ter um aluno assim tão presente, tão. Isso é muito bonito. Obrigado, viu? Estou vendo aqui, acho que depois eu preciso ver antes, assim, depois eu até falei com o pessoal, eu vou estabelecer alguma coisa aqui para quem não falta nunca. Mas vou ver com coordenação primeiro. Depois a gente vai falar sobre isso aí. Mateuzinho nunca vem, né? Ele está na escola ainda, o Mateus? Alguém sabe a história do Mateus de Marque? Alguém sabe a história desse moço aí? Nossa, senhor, eu não sei. Estranho, né? Não sei se algum menino da sala sabe. É. Murilo. Mas ele aparece em outras aulas, não? Vocês sabem se ele aparece em outras aulas, em outras disciplinas? Eu nem reparo, senhor. É. Porque não é todo professor que faz chamada. Tá. E Murilo, não vi Murilo, e Nicole. Deixa eu ver. Tô aqui, senhor. Oi, meu anjo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, senhor? Agora eu vou passar pro aqui. Alguém do B chegou depois aí, porque tinha uma galera na sala de espera que eu não vi. Eu admiti. Agora alguém do B chegou depois que eu já terminei a chamada do B? Senhor, o Juan e o Murilo estão. O Juan eu já vi, na hora que ele chegou eu já coloquei. Agora o Murilo não tinha colocado. Beleza, chegou agora o Murilão. Beleza. Agora eu vou passar para o A aqui, que eu comecei invertido hoje, né? Vamos lá. Alisson não vi. Aninha Taborda. Cadê a Aninha? Tá aí? Aninha Taborda. Tá, não. Não vi. Tá aí, Aninha? Brenda. Não, senhor. O pessoal que tiver com dificuldade no microfone e eu chamar aqui e eu não estiver vendo, pode, de repente, responder no chat aqui, que eu dou umas olhadas aqui, meio que estou aqui lá, uma hora eu acho aqui. Catarina. Não vi. Enzo Starrelling. O Enzo também eu estou notando muita falta dele aqui. Gabriel Majon. Majon tá aí, beleza, brother Majon? Como é que tá, irmão? De boa. Tá. Firmeza mesmo? Uhum. Alegria, né? Exato. Beleza. Sparapan, cadê meu amigo Sparapan? Sei lá, você chamava ele de Serapião. Tudo bem. Gabrielinha, bom dia, Gabrielinha. Eu já falei com você lá na outra salinha, né? Tudo bem? Bom dia, senhor. Ai, minha filha querida. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Apesar de tudo isso aí, a gente está conseguindo superar. Graças a Deus aqui em casa a gente conseguiu. Estamos pegando os limões e fazendo uma limonada, né? Não adianta só ficar reclamando que o limão é azedo, né? Um pouco de água, açúcar, um gelinho, mexe bem, faz uma limonada, fica gostoso, né? Fica só reclamando da vida, não. Em outros tempos, em outros momentos históricos, a sociedade viveu momentos piores que os nossos. Então, mas nós vamos lá. Preocupado com tudo isso, naturalmente, né? Querendo que passe logo, mas também... Senhor, sabe que eu ouvi falar isso também? Que já teve... o mundo já passou por momentos piores que esse que a gente está passando. Eu até... Acho que foi com vocês mesmo que eu falei, não foi assim, alguém que nasceu em 1900... Aos 14 anos ele viu começar uma guerra mundial que durou 4 anos, né? Foi com a gente mesmo. Aos 39 ele viu a Segunda Guerra Mundial.
Ele viu aos 18 anos. Na verdade, ele viu uma guerra mundial, começou aos 14 e terminou quando ele tinha 18. Aos 18 anos, ele viu uma gripe espanhola que matou 1/3 da população mundial. Nossa, meu Deus. Aí, aos 39, ele viu outra guerra mundial, que durou até aos 44 anos de idade. Aos 52, ele viu a Guerra da Coreia. Aos 63, ele viu a Guerra do Vietnã. Caraca. Não é brincadeira, não, cara. Não é brincadeira, não. Meu Deus. Isso a gente fica. É óbvio que nós não estamos insensíveis a tudo que está acontecendo, né? Sim. Uhum. Eu não estou insensível, pelo amor de Deus, não quero que vocês me entendam mal. Sim, senhor. Mas se nós A gente olharmos entendeu. aí, o olhar da história nos dá um diagnóstico de que, meu, hoje nós temos uma medicina super avançada, nós temos uma capacidade econômica muito melhor do que antes, os estados são A mais... tecnologia também, senhor. Tecnologia nos ajudar, não é verdade? Então tem muita coisa que a gente pode... tem nos ajudado a ter... Por exemplo, talvez se não fosse os recursos da tecnologia, a gente não ia estar tendo aula de nenhum tipo, né? É verdade. Óbvio que a aula EAD não é o melhor modelo, eu prefiro presencial, ainda estou me adaptando a isso, até peço desculpa Não tem nem a vocês, comparação, porque- mas é melhor do que a gente ficar sem aula, né, senhor? eu até peço desculpa a vocês pelo meu processo de adaptação também. A gente, de repente, começou com planejamento, de repente teve que virar o mundo e cada um virar Não, aí imagina. online. É uma né? coisa E a nova para todo mundo, senhor. e a gente tem as dificuldades da gente também. Não pense vocês É normal. que o professor não está sofrendo, o professor está sofrendo também. A gente está aqui tentando reaprender, tentando se ajudar, né? Então, mas, enfim, Isso mesmo. se a gente olha em perspectiva histórica, nós vamos ver que assim, nós estamos muito melhor preparados para uma pandemia do que os nossos ancestrais tiveram, né? Então, Verdade. eu tenho certeza logo, logo uma vacina chega, a gente acaba com isso. Se Deus mas quiser. tem um lado bom da gente aprender a valorizar aquilo que a gente não está tendo agora, né? Uhum. Por verdade. exemplo, eu sou cristão protestante. Eu gosto de ir para a igreja, eu tenho meus hábitos cristãos, de ir na igreja. Estou sentindo uma falta incrível de estar na igreja com meus irmãos de congregação, com meus amigos. Mas, enfim, a gente valoriza mais isso, né? Agora eu não vou perder por nada, né? Com certeza. Não vou perder por nada. Bom, Henrique Cruz está aí, não? Henrique. Isso, Beleza, brotherzeira. beleza? Como é que tá, irmão? Tá tranquilo mesmo? Tranquilo, pô. Vamos lá. O João Lucas Leite. João Leite. Vamos ver. Lavínia. Lavínia tá ali. Bom dia, Lavínia. Marianinha. Bom dia, Marianinha. Nicolás tá aí também. Professor. Bom dia, filhota. Tudo bem? Pedro Bonito. Cadê o Pedro? Pedro não tá aí com toda a sua beleza. Cadê o Pedro Bonito? Que se autodenomina Pedro Bonito. E ele é mesmo, mas hoje ele não está aí, né? Pedro Guerreiro. Rafita. Rafita não vi, Rafinha. Raulzito. Não vi Raulzito. Thalita tá ali. Bom dia, Thalitinha. E o Vini tá aí. Alguém do ar chegou depois que eu passei pelo nome? Abre o microfone e fala para mim ou manda no... O Sparapã, senhor. O Sparapã é do B, né? Peraí, eu marquei pro Henrique. Não, ele é do A. Esse marcou no Henrique, esse marcou o Simeone no lugar do Henrique. Verdade. Aí não, hein, senhor? Aí tá tirando o brother, pô. Aí não dá, né? Aí não dá, pô. Aí tá tirando o brother, pô. Ô, senhor, a Gabi do B também chegou. A Gabi do B chegou? Uhum. Deixa eu marcar aqui a Gabi do B. Gabriela do B chegou, beleza. Tá bom. Aí, se eventualmente alguém aí fica para depois. Bom, pessoal, olha só. Eu vou terminar um assunto com vocês aqui, que é um assunto importante, que eu falei. Até gastei um tempo a mais aqui, mas a gente está dentro do planejamento, tá? Nós não Professor. estamos... Oi, pode falar.
Eu tava esperando você fazer, você botar pra chamada do B, mas do A, eu tô aqui, a Nicole. Eu cheguei. A Nicole, então peraí, mesmo sem compartilhar a Ele tela, te eu deu paro. presença, Ni. Eu acho Já tá que com presença. Já? Do B, teve uma galera que eu já vi ali, eu já tava falando muito, aí eu vi ali a turminha ali, eu já... Mas eu tá. marquei para você, Nicole, pode deixar que eu marquei. Até eu estou olhando aqui, já está marcado, tá? Bom, tá aparecendo aí para vocês a apostila aí, não tá? De vocês? Tá sim, senhor. Apareceu? Olha só. Nós começamos a falar ontem sobre a sociedade feudal, né? E como que ela se dividia. Eu espero que vocês tenham compreendido isso, assim, no sentido de que a estratificação, a palavra estratificação significa separar, tá? Por estratos, por seções, tá? A estratificação social na Idade Média, ela era algo extremamente assim, aceita, no sentido de que nem se cogitava, né? Eu acho que, eu não sei quem foi que perguntou, mas, professor, mas não é injusto? A gente até comentou, era injusto, mas o cara nascia nesse sistema. Então, você nasce num sistema, talvez você nem consegue questionar. Somente um processo revolucionário vai levar ao exame desse tipo de situação, né? Então, a sociedade medieval ela tinha essa questão, essa dificuldade, essa estratificação que com o olhar de hoje, a gente olha com certo espanto, né? Fala assim, nossa, como que a gente pensava assim, como que uma sociedade aceitava que a maior parte da herança ficasse para o filho mais velho? Isso hoje daria uma treta danada, gigantesca, né? Já pensou? O pessoal que tem irmãos mais velhos aí, ou irmãos mais novos, pensa bem, isso seria inaceitável, né? Então, tá aí o direito de herança. Até que você falou que naquela época eles não pensavam assim como a gente pensa hoje em dia, que era diferente. Eles tinham uma mentalidade no sentido de que, assim, ó, eles olhavam a propriedade, falavam assim, ó, se dividir em muitos, daqui a pouco ninguém tem nada. Essa era a visão da época, né? Que hoje a gente sabe que não é assim, né? Todavia, era como pensava na época, era aceito. E eu não sei se eu já falei para vocês, né? Durante a Idade Média era comum, por exemplo, a figura do fraticídio. O que é fraticídio? É irmão matando irmão. Eu sei que é uma outra coisa abjeta, horrenda, mas acontecia, porque o cara olhava, ele era o segundo. Ele falava, meu, não vou ficar com nada. Então, puxa vida, se meu irmão morrer numa batalha aí, seria legal. Então, isso é um negócio que acontecia muito. Até eu comentei com vocês, tem um filme lá do Leonardo DiCaprio. Eu gosto do Leonardo DiCaprio como ator, gosto de verdade, assim. Inclusive, ontem, na semana, eu assisti A Ilha do Medo, baita filme, sensacional. Vocês têm na Netflix, né? É um filme, não é novo, mas muito legal. Do Scorsese também, né? E que é um ator, que é um diretor que eu gosto muito também. E fez, inclusive, o Irlandês, da Netflix. E tem um filme do Leonardo DiCaprio que ele era bem novinho, né? O Homem da Máscara de Ferro. Era isso, ele era gêmeos com o irmão, né? Aí, só que um nasceu uns minutos antes. E aí ele, peraí, por causa de uns minutos eu tô atrás, e eles eram parecidos, e aí mostra ele aprisionou o irmão, tomou o lugar do cara. É um pouco dessa dinâmica medieval que tinha muito, tá? E aí nós vimos que havia uma divisão muito... Havia uma divisão muito rígida, que determinava do local do nascimento. Tinha a instituição igreja, o clero, né? A gente falou que tinha o clero, a nobreza e os servos. O clero, ninguém nasce clero. O clero é formado pelos membros dos outros estamentos, né? São os membros dos outros grupos que vêm compor o clero. Mas isso não quer dizer que o clero fosse uma instituição extremamente democrática, né? Não era, ou seja, porque hoje pode até ser, né? Hoje a gente fala assim, nossa, a pessoa vai na igreja, vai para a igreja, aí é mérito próprio, é dom, é talento, beleza, mas na época não. Você tinha ali uma figura que separava o clero entre alto clero e baixo clero. Ou seja, se você entrou no clero vindo da nobreza, você vai fazer parte daquele grupo elitizado, aquele grupo que pode um dia ser papa. Agora, se você veio para o clero porque você era camponês, se era servo,
aí você vai compor aquilo que nós chamávamos na época de baixo clero, ou seja, ser aquela pessoa que vai ali, o padre da comunidade. Não estou dizendo que hoje seja assim, pelo amor de Deus, não me compreendam mal, tá, gente? Eu estou falando como isso era na Idade Média. A igreja se transformou ao longo do tempo, né? Mudou. O exemplo disso que o líder máximo da Igreja Católica hoje é alguém que trabalhou com comunidades de base na Argentina durante muito tempo, né? O Papa Francisco, até onde eu sei, ele tem umas origens assim bem humildes, até onde eu sei. Então, como eu não sou católico, eu não sei exatamente como foi, mas eu vi alguma coisa no filme lá, Os Dois Papas, que mostrava um pouco isso, né? É um filme que passou na Netflix aí um tempo atrás, e pelo menos o filme mostrava esse lado mais, essa origem mais humilde do Papa Francisco, né? Muito bem. E nós estudamos isso, vimos essa divisão da sociedade, e aí eu queria comentar com vocês sobre como eram as relações políticas. Então, eu falei uma coisa na aula de ontem, que era assim, economia, política e sociedade. Sempre pensa isso. Eu vou estudar o Império Assírio. Estou estudando aqui porque chegou a época do Enem, eu vou estudar sobre os assírios. Economia, como era a economia dos assírios? Como eles viviam? Como é que é o dinheiro? Política, como era o poder? Quem mandava em quem? Como quem mandava em quem? Sociedade, como a sociedade se organizava? Era rígida? Não. Tinha democracia? Não. As pessoas eram iguais? Não. Tinha uma classe acima? Ok. Use esse tripé. Economia, política e sociedade. Sociedade, economia e política. Sempre que você for pensar em história, guarde isso no coração de vocês. Agora vocês já têm mais base para isso. E para já olhar todos os fenômenos históricos olhando por esse sentido. Daqui a pouco nós vamos estudar Estado moderno. Rei, economia, como era a economia durante o período dos reis. Como era a política, quem mandava em quem. Como era a sociedade, como que as pessoas se organizavam. Tinha divisão, um era maior que o outro. Não. Aí daqui a pouco nós vamos estudar Estado moderno. Depois do Estado moderno, Idade Contemporânea. Como eram os dois Estados Unidos? Como era os Estados Unidos na época da independência? Como era a economia americana? Como que era a política americana? Como que era a sociedade americana? Então está aí um tripé do qual vocês devem colocar no coração de vocês, que isso vai lhes ajudar muito. E eu não estou falando apenas para a prova, não. Eu falo para a vida mesmo, para vocês conseguirem analisar as coisas sobre olhar histórico, sobre olhar para compreender os problemas da sociedade que a gente está inserido, né? Você pode até olhar para a sociedade hoje, como é a sociedade que eu vivo, né? Ou seja, é um exercício bem interessante, assim, como que o historiador... Aliás, ainda bem que eu vou estar aposentado, né? Porque os meus colegas que tiverem que ensinar a história do Brasil nessa época lá na frente estão ferrados, né? Quando o cara tiver que explicar lá o 2020 lá na frente, meu Deus do céu, ele vai perder 2 aulas para explicar e não vai conseguir, né? Não. Mas você pode fazer um exercício, olhar para o seu tempo agora e dizer assim, nossa, como que é a sociedade no mundo que eu vivo? Como que é a política hoje? Como que é a economia no mundo que eu vivo? Ou seja, se você conseguir olhar sobre esse tripé, você sempre vai conseguir dissecar historicamente uma sociedade de uma forma mais efetiva. Mas eu queria falar agora sobre as relações políticas, ou seja, como que eram as relações de poder. Tá? Então, política é poder. Tá? É isso aí. No Brasil tem outros significados, mas, no geral, política é poder. Então, uma das coisas mais importantes que a gente pode descrever nesse período é o seguinte, é que havia, durante a Idade Média, politicamente, era uma coisa muito importante as relações de sucerania e vassalagem. O que isso quer dizer? Eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó, as relações de sucerania e vassalagem. Isso era uma relação muito importante, porque em torno dela se desenhavam todas as relações de poder da época. Não havia um poder centralizado. Eu já expliquei isso para vocês aqui em aulas passadas. O poder nesse período ele era totalmente descentralizado. E como que as pessoas se relacionavam em relação ao poder? Elas faziam ligações, né? Então, eu já expliquei para vocês aqui na aula passada, eu vou repetir aqui, só para a gente ter uma ideia, que era o seguinte. Então, você tinha aqui, ó, eu mostrei isso aqui semana passada, mas vamos lá. Você tem aqui um feudo tal, beleza. Aí,
nada te impede de que você tenha um outro feudo, que você faça uma divisão aqui de um feudo, tá? Então, você se relacionava com o nobre desse feudo aqui. Então, aqui você tem um nobre. Vou botar aqui agora. Então, você tem um nobre nesse feudo aqui, né? Então, aqui você tem um nobre. E você tem aqui uma brincadeira minha, um nobrinho, né? Então, ok, nada impede que você se relacione, que você desse feudo aqui se relacione com o senhor desse feudo aqui, né? Agora, eu expliquei para vocês que, através das relações de sucerania, então, ou seja, esse rei aqui, ó, ele é o sucerano. Senhor, Oi, pode falar. já não tinha falado sobre sucerania e vassalagem pra gente? Cheguei a falar, terminei com vocês sucerania e vassalagem. Meio estranho então... esse assunto. É porque só estou concluindo o tema aqui. Mas tudo bem, a gente já tinha falado sobre esse assunto então, né? Uhum. Mas só para concluir, as pessoas precisavam fazer essas relações aqui por conta da questão de segurança, tá? Então ele tinha que estabelecer aqui uma relação com alguém para se proteger contra outros feudos, porque isso era muito comum, assim, a disputa por terras, porque o que acontecia também? Acontecia muito o seguinte, como às vezes o soberano, o rei, o soberano, ele não tinha muitas terras, ele lutava por outras para poder deixar a maior herança possível para os seus descendentes, tá? Razão pela qual a gente via com muita frequência eles se organizando para irem à guerra, né? Outro ponto importante é que havia, em alguns casos, esse fenômeno de subfeudação. O que é uma subfeudação? É quando você tem um feudo e esse cara aqui, ó, isso existia, tá? Esse vassalo faz um novo feudo aqui, ó. Ele faz dentro da área dele, ele faz um novo feudo aqui. Isso aqui podia acontecer em casos assim que chegava a ter 5, 6 vezes isso, entendeu? E até porque, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Alguns feudos aqui tinham dimensões de verdadeiros países hoje em dia, tá? Então, no fundo, tá todo mundo interligado, né? No fundo, se você parar para pensar, esse cara aqui, ó, ele passa a ter muito poder porque ele tem esse vassalo e esse cara que é vassalo desse, ele pode ser sucerano desse. Que é vassalo desse, pode ser sucerano desse. Vocês entenderam isso ou não? Vocês entenderam que você tem aqui essa... Oi, pode falar. Só esse subfeudação que eu não entendi direito. É quando você tem um feudo e aí você faz outro feudo. É isso aqui que eu tô falando, ó. Você tem, veja bem, ó. Você tem, eu vou fazer a mesma coisa pra gente entender, ó. Você tem isso aqui, ó. Esse vassalo em vermelho aqui que a gente tá desenhando, esse cara fez esse sucerano fez um feudo menor para esse vassalo, ok? Deu para entender isso ou não? Sim, senhor. Ou seja, ele através de... Isso aqui normalmente envolvia casamento, tá? Um casava com a filha do outro, tal, mais ou menos isso. Esse cara aqui agora, ó, ele pode muito bem pegar essa terra que lhe foi confiada e fazer dela um novo feudo. Ah, tá. Com mais de um, tá? Às vezes o cara tinha mais de um, podia fazer, tá? Ó, o cara pegava e fazia dentro desse aqui, ele fazia mais de um. Por exemplo, ó. E aí ele vinha e fazia mais de um. O que acontece? Esse cara aqui, ele era vassalo desse, mas ele podia ser sucerano desses aqui, ó. Deu para entender? Entendi. E aí é bom saber que é o seguinte, esse estão todos unidos a esse. Não pode esse cara aqui ir contra esse aqui não, né? Porque, querendo ou não, num plano maior, ele está dentro das terras do sucerano. E aí, veja bem, esses vassalos aqui, eles deviam... Por exemplo, se o sucerano vai à guerra, essa galera aqui vai todo mundo. Esse vai... Eles apoiavam, né? Apoiavam. Então, por exemplo, quando esse sucerano, em viagem, estava passando pelas terras daqui, quem está aqui tem que hospedar o cara.
tem que hospedar, alimentar os animais. Quem aqui assistiu Game of Thrones viu na primeira... Game of Thrones é uma série meio fantasia, mas o R.R. Martin tem uma inspiração medieval para montar a série. E no primeiro episódio da série, no primeiro capítulo do primeiro episódio da primeira temporada, tem um momento desse assim, em que o rei vai chegando o rei Robert vai chegando nas terras agora eu esqueci o nome da família, e eles são obrigados a hospedar ali aquela família, alimentar, enfim, havia essa questão muito importante que tinha nessa época aí, tá? Então, basicamente, era importante nós sabemos que havia essa divisão, essa possibilidade de subinfeudação. Outro ponto importante é o ponto em que nós entendemos que essa nobreza ela não era uniforme, tá? Então, devido à existência da subinfeudação, nós tínhamos, até a possibilidade aqui, formavam uma hierarquia que começava no rei e se ramificava até alcançar o mais modesto dos cavaleiros, né? É possível, portanto, classificá-los em alta nobreza. Então, você tem os caras da alta nobreza, né? Aqueles caras que prestavam vassalagem diretamente para um rei, né? E a pequena nobreza, que era aqueles caras ali que, tipo assim, eles eram o 10º filho de alguém, e aí de dó, abro aspas, né? De dó, um nobre fala assim, rapaz, eu vou quebrar o teu galho, eu vou te ajudar aqui, teu pai foi meu amigo, eu vou te ajudar. Então, isso era um momento importante. Essa cerimônia onde alguém se tornava vassalo de outro, tinha uma conotação, quase não, tinha uma conotação religiosa. Assim, era um negócio, era um juramento do qual o cara jamais poderia se livrar, né? Então, isso era uma questão muito importante. Eu acho que aqui ninguém viu Game of Thrones, né? A série, né? Alguém viu aqui a série Game of Thrones? Não. Acho que não. Mas, porque lá você tem uma cena clássica lá de uma sagração de um cavaleiro, né? Quando alguém vai ser sagrado cavaleiro, né? Então, você tinha 3 partes dessa cerimônia. E isso aqui é um negócio que as pessoas perguntam mesmo, tá, pessoal? Ó, é bom saber, tá? Que essa parte está dizendo aqui, ó, é possível, portanto, classificá-los em alta nobreza, aqueles que prestavam vassalagem generalmente ao rei, e pequena nobreza. Tais relações estabeleciam pela cerimônia de investidura. Então, isso aqui é importante, ó. A cerimônia de investidura, ela tinha 3 partes. Então, isso aqui eu até pensei em fazer uma questão aqui, mas seria importante colocar aqui, ó, que a cerimônia de investidura, ela tinha, primeira parte, primeira parte é a parte da homenagem. B é a parte da investidura. E C, a parte do juramento. Tá? Então, essa cerimônia de investidura, ela tinha essas 3 partes aqui, tá? Então, o que acontecia? Era um negócio meio assim, primeiro você tinha um momento assim que o cara reconhecia que o sucerano era maior do que ele. Do tipo, olha, o cara lia um discurso, né? Do tipo, olha, o sucerano tal, dono das terras tal, dono de não sei o que lá. Aí o cara ficava lá se achando assim, né? Todo fulano, dono de não sei o que, dono de não sei de que, venceu a batalha. Aí nego lia o histórico do cara, né? Era tipo assim, um momento, não vou falar essa expressão aqui, mas é um momento puxa-saco, assim. Não era isso que eu queria dizer, mas eu acabei dizendo. Momento em que o cara, nossa, o cara é dono de não sei o quê, o cara é isso, o cara é aquilo, ele é... Beleza, aí depois disso, você tinha o momento em que o sucerano ia fazer investidura. Então, olha, eu agora estou investindo você do direito, ao feudo, etc, etc. E aí, por fim, o cavaleiro se ajoelhava diante do sucerano, fazia o juramento, né? E aí eles punham a mão sobre algum objeto sagrado, né? E aí aquilo ficava normalmente uma relíquia, tá? Isso era uma coisa muito comum na Idade Média. Eles usavam muito relíquias, algumas existem até hoje, né?
relíquias religiosas, né? Então, assim, era muito comum, porque uma coisa que existia na Idade Média, para que as igrejas atraíssem fiéis, eles colecionavam relíquias. Muita gente questiona se essas relíquias eram verdadeiras ou não, né? Algumas têm até hoje. Eu não questiono isso, eu só pensando que, de fato, né? O cara tinha lá um pedaço da cruz de Cristo. Então, isso era muito usado para atrair as pessoas para a igreja. Ou seja, o fato, uma igreja que tinha uma relíquia, ela normalmente atraía muitos fiéis, né? Então, você vai a Roma, você tem até hoje nas igrejas algumas relíquias, né? Então, por exemplo, no mesmo lugar que está uma peça bonita que eu gosto é o Davi do Michelangelo. Michelangelo Davi não, Moisés, né? Michelangelo esculpiu uma obra para mim das mais incríveis, que fica numa igrejinha escondida em Roma, ninguém vai, não paga para entrar, é um negócio impressionante. Você entra lá, tem uma estátua incrível do Davi do Michelangelo, uma coisa impressionante. E nesta igreja, a maior atração não é o Davi do Michelangelo, é a corrente do São Pedro, né? Então, teoricamente, seria as correntes que aprisionaram o apóstolo São Pedro, estão nessa igreja, né? Senhor, pode falar. Só uma dúvida que eu tô aqui sobre a sucerania e a vassalagem. Eu posso falar que é uma relação socioeconômica? Pode. Ela vai mais além. Ela é uma reunião, ela é uma ligação estratégica também, né? Militar também. Você tem que colocar militar. Socioeconômica e militar. Acrescente militar. Tá bom, obrigada. Porque ela você entendeu o aspecto. Na verdade, o aspecto mais importante é o militar, tá? Porque eu não sei se eu expliquei para vocês que se esse sucerano, se esse vassalo se o senhor dele tiver em guerra contra o pai dele, ele luta ao lado do senhor dele, tá? Ele luta ao lado do senhor dele. E aí, ou seja, a reciprocidade mostra que me perguntaram aqui no reservado se pode grifar esse parágrafo. Sim, ó, isso aqui deveria estar grifado assim, ó, porque isso aqui aparece demais, hein? Isso aqui, ó. Colocar aqui, quer ver? Seria assim, ó, grifar esse parágrafo assim, ó, inteiro. Isso aqui tá tudo aqui importante, tá? Pode grifar. E me perguntaram aqui no reservado se é tipo a cidade de um estado. Mais ou menos isso, assim, as divisões dos feudos é como se fosse uma cidade num estado e aí, de repente, alguém aceita fazer uma cidade dentro da cidade, assim. Isso não existe hoje, né? Mas na Idade Média isso existia. Até porque nós estamos falando de áreas muito grandes, né? E aí, nós explicamos aqui que isso acabava gerando uma certa obrigação. Se você fez juramento para alguém, tu não se livra dele enquanto morrer. Não dá para chegar lá e dizer assim, eu não gostei, eu não quero mais. Não existe isso. Tá? Não, você brigou comigo, não vou mais. Não tem essa. Se você fez um juramento de sucerania e vassalagem, acabou, não tem o que fazer, tá? É fato que você vai ter que ficar e não tem o que fazer. Então, isso aqui implica em pagamento dos dotes, né? Então, o que isso implicava, né? Então, está escrito aqui na parte da reciprocidade. Era obrigações do vassalo para com o sucerano. Então, o sucerano é o maior, o vassalo é o menor, tá? Prestar auxílio militar, aí viu, Julica, questão do trabalho militar, ó. Hospedar o sucerano em comitiva, quando de passagem pelo feudo, participar dos tribunais, julgar algum senhor acusado de crime. Então, às vezes, lá, o sucerano tem 30 vassalos, aí um deles comete um crime. Aí todos os outros vassalos eram chamados meio que para julgar e, na verdade, referendar aquilo que o sucerano falou, né? Contribuir para o dote das filhas, né? Então, quando a filha de alguém ia casar, então na Idade Média tinha a figura do dote, né? Vocês já devem ter visto isso aí em algum filme, que o cara tinha que meio que... Na verdade, o dote era uma necessidade, assim, era uma coisa que havia na Idade Média para que o casal não começasse do zero. Então, o pai da moça meio que ajudava o noivo a começar uma vida, né? É mais ou menos hoje, assim, a gente... Não temos mais esse hábito, né? Óbvio.
Mas é como recolher a gravata do casamento, entendeu? Você já viu, todo casamento não tem lá a cerimônia da gravata, que ajuda o noivo, né? É verdade? Todo casamento tem gravata, é isso aí, a galera faz uma festa lá, tá, vamos ajudar. Querendo ou não, é um dote disfarçado. Né? Se você parar a pensar, a origem disso é o dote medieval, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Faz sentido, senhor. Hein? Faz sentido. Não, a gente abandonou a figura do dote, que é uma coisa medieval, arcaica, antiga, mas a gente reconhece que é legal se a gente puder ajudar os noivos no começo. É legal isso aí, né? Eu faço questão de ajudar toda vez, porque quando eu casei, a gravata me ajudou pra caramba, né? Eu casei no momento. Nossa, você me ajudou demais, é conta. E foi muito engraçado, porque quando eu casei foi início do Plano Real, né? Eu casei, tinha 1 ano no Plano Real. E aí o dólar era R$1. Você imagina, né? Nossa. E o dólar era R$1. Acabou, cara, aí eu me lembro quando eu casei, eu falei assim, pô, quer saber? Ou eu ia de lua de mel, a gente ia para Fortaleza. Aí, na época, eu fiz as contas e para ir para Cancún era R$50 só mais caro. Eu falei, cara, eu vou para Cancún, cara. Era R$1, o dólar era muito louco, assim. E a gente, na época, eu sei que é muito louco isso aí. Foi em 1995 que eu casei. E a gente não precisou nem fazer câmbio, né? A gente levou real, a gente não precisou comprar peso, não precisou comprar dólar. Nossa, que legal. O real era tão valorizado que a gente pagava tudo no México em real, né? E foi uma época muito legal, aquela pirâmide de Chichén Itzá que tem lá, que hoje não pode mais subir, na época podia subir, podia andar por dentro dela. Nossa, que legal. Eu me senti o Indiana Jones naquela época, mas já tem bastante tempo, né? Já tem bastante tempo. Bom, então, gente, isso aí que era uma questão. Eu vou fazer uns exercícios com vocês só para facilitar. A minha apostila já está respondida, mas não tem problema, a gente vai analisar mesmo assim, tá? Estamos resolvidos, então vamos lá. Ó, número 1, que está lá na página 38, tá? O senhor feudal poderia ter quantos vassalos quisesse? Ó, vocês já entenderam, desde que o cara tenha terra. Então, veja bem, ó, quantos feudos ele consegue fazer aqui dentro. Se ele conseguir fazer outros tantos, ele divide quantos ele quisesse. Vocês entenderam isso, né? Quantos puder, não dá para fazer um feudo. E havia algumas situações que o feudo era tão grande que o cara fazia um dentro do outro, tá? Todo mundo entendeu isso, né? Todo mundo entendeu isso? Tá claro para todo mundo, beleza? Então, meio que respondendo aquilo que me perguntaram no privado aqui. Tipo uma cidade dentro do estado? Sim, mais ou menos isso. Então, o que diz a resposta? Que sim, a quantidade de vassalos está na possibilidade de conceder benefícios como terras. Também não dá para ter um vassalo sem oferecer nada. Se você não, o que você vai oferecer? Não, nada. Eu vou fazer um juramento eterno contigo, você não vai me dar nada? Então, né, desde que a pessoa tivesse capacidade territorial para fazer isso, você podia ter quantos servos você quisesse. Tá? Servo não, desculpa, quantos vassalos você quisesse. E aí cada um faz a sua divisão interna do jeito que quiser. Qual a diferença entre servidão e vassalagem? Olha só, é diferente. O vassalo é um nobre também. O servo é alguém que nasceu na classe mais baixa. Vocês entenderam isso? Tá claro? Né? Tá claro isso para vocês, né? Então, ou seja, o vassalo, eu sei que o nome, né, o vassalo hoje, fulano é vassalo, mas o cara também é nobre, ele é de família, ele nasceu numa família de nobres, então na pior ele não vai ficar, né? Então ele vai ter ali direito a algumas coisas, né? Então o que diferencia, veja bem, que está no gabarito, a servidão define a relação de submissão do servo ao senhor. E a vassalagem identifica a vinculação entre nobres. Uma é... Então, tipo assim, ó, vamos pensar aqui, ó. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Então você tem aqui, ó, uma relação. Então, você tem lá. Então, você tem lá igreja, nobreza e servos, tá? As relações dentro dos servos, aqui, entre os nobres, isso aqui é sucerania e vassalagem. Se essa relação for vertical, e aqui veja bem, ó, aqui vou fazer um desenho aqui, ó. Se essa relação ela é horizontal,
Se ela é horizontal, é sucerania e vassalagem. Se ela é vertical, aí é servidão. Deu para entender? O que eu estou querendo destacar aqui é entre nobres. O cara tem, paga o casamento, tal, mas é diferente dessa relação aqui. Esse aqui só paga imposto para esse aqui e mais nada, tá? Então, essa é número 2. Número 3. De que maneira o comitatus influenciou na formação das relações políticas do feudalismo? Vou explicar uma coisa para vocês. Comitatus era uma coisa que os germânicos já tinham. Quem que eram os germânicos? Aquelas tribos que viviam fugindo do Gengis Khan, que a gente falou isso lá atrás, né? Eles já tinham esse negócio assim essa tradição entre guerreiros. Do tipo, você vai pra guerra comigo? Bora, tamo junto. Então, isso era uma coisa muito comum entre os guerreiros germânicos. Quando eles chegaram à Europa, os europeus falaram, pô, isso aí é legal, hein, cara? Bora fazer isso aí dos caras? Pô, maneiro, tá? Então, essa relação de sucerania e vassalagem, ela tem inspiração no comitatus, que era muito parecido das tribos germânicas, das tribos bárbaras, tá? Então, a gente pode dizer que o comitatus deu origem à sucerania e vassalagem, porque era uma tradição de guerreiros que foi adaptada às relações europeias, tá? Então, vamos colocar assim, acho que o melhor seria colocar o comitatus deu origem à sucerania e vassalagem, uma vez que foram essas tradições guerreiras que foram incorporadas ao modelo europeu. Tá? Ou seja, os povos europeus absorveram algo que os bárbaros trouxeram. Assim como os bárbaros absorveram o cristianismo dos europeus também. Né? Então, isso foi falado. Bom, aí número 4, gabarito, letra... Oi, pode falar. Você pode liberar a Nicole, que ela caiu da live? Eu já acho que eu já voltei com ela, hein? Então tá. Não tem ninguém nessa de espera, não. Já voltei. Então, número 4 é a letra D de dado. Número 5, B de bola. Número 6, D de dado. Número 7, C de casa. E número 8, E de escola. Número 8, E de escola. Tudo bem, pessoal? Beleza? Qual que é a 6? Amanhã nós vamos falar sobre maneirismo. A 6 é a letra D. Obrigada. Qual o número que perguntaram? Agora O 6. Então, bom, pessoal, então nós vamos parar por aqui. Amanhã nós vamos falar sobre maneirismo, fenômeno artístico bacana, legal também. Eu não sei se alguém aí chegou depois da chamadinha. Alguém aí do A chegou depois da chamadinha? Só para eu ver aqui já. Alguém do A chegou? Tem uma galera que entrou depois lá porque... O Pedro Guerreiro, senhor. Pedro, deixa eu matar aqui. O Pedro Guerreiro chegou. Quem mais? Do A chegou mais alguém? O Enzo chegou, não? O Enzo, eu vi que chegou o Enzo depois, eu não sei quem é. O Enzo Straelli. Chegou, senhor. Oi, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Rapaz, teu nome já ia pro tutelar, irmão. Caraca, olha só a tua situação aqui, Enzão. Me ajuda aí, irmão. Me ajuda a te ajudar, rapaz. O Pedrão o Bonito chegou, né? Do B, chegou alguém depois, não? Do B, alguém aí que não foi aqui, não estava aqui? Então, beleza. Pessoal, beijão. Muito bom estar com vocês. Obrigado. Tchau, Até amanhã, se Deus quiser. Boa aula para vocês. Obrigada, senhor. Obrigada. Tchau.